Olá, bons dias! Você sabe o que é o ponto triplo? Já ouviu falar em diagrama de fases? Muito bem, permaneça no vídeo que vamos falar deste assunto logo após a vinheta. Saudações, minha querida, meu querido! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Tudo em paz? Hoje nós temos um encontro para tratarmos de um assunto que fala de diagramas de fase. E neste momento de aprendizado juntos, lhe pergunto, você já se inscreveu no canal? Dê seu like e compartilhe o vídeo com seus colegas. Vamos então ao assunto. Para falarmos do diagrama de fases, esta imagem nos remete às três fases da água, por exemplo, líquido, sólido e gasoso. Bom, para começarmos, observe esta gravura que simboliza, que é o gráfico da pressão versus temperatura, e essa curva a gente chama de curva de fusão e solidificação. E ela representa as substâncias que o volume aumenta ao derreter, isto é, aquelas substâncias que no estado sólido ocupam um volume e ao derreter elas ocupam um volume maior que o estado sólido, certo? No entanto, existem algumas substâncias que a gente costuma chamar de exceções, que são a água, o bismuto, o antimônio e o ferro. Muito bem, essas quatro substâncias são ditas meio que exceções. Por quê? Essas substâncias, no estado sólido, ocupam um volume. E ao derreter, fundir, elas ocupam um volume menor. E isso é muito importante que você observe as diferenças nesse gráfico, nesse diagrama. Observe que, no primeiro caso, substâncias que o volume aumenta com a fusão, observe que, se a pressão aumentar, a temperatura para fundir, derreter, também aumenta. Isso significa o seguinte, ó, você tem um ponto aqui, por exemplo, que tem uma temperatura e uma pressão. Se a gente aumentar a pressão sobre essa substância, para que ela venha derreter, é necessário aumentar também a temperatura. Agora, nesta outra curva, se você tem uma substância nesse estado aqui representado, portanto, uma temperatura e uma pressão. Nesta situação, está em equilíbrio sólido-líquido. E se você aumentar a pressão, a substância passa para o estado líquido. Mas para ela permanecer no estado de equilíbrio, é necessário diminuir a pressão. Então, ó, nas substâncias que o volume diminui com a fusão, um aumento na pressão necessita de uma diminuição na temperatura para que o equilíbrio sólido-líquido continue existindo. Nesta figura, destacamos que o lado esquerdo da figura, dessa curva, ó, o lado esquerdo de qualquer uma dessas curvas, representa a substância no estado sólido. Representa a substância no estado sólido. Já o lado direito da curva, esse lado aqui, significa que a substância se encontra no estado líquido, certo? Então, é uma curva que permite você separar no gráfico as duas regiões da substância, no estado sólido e líquido. Portanto, a curva se chama curva de fusão ou de solidificação. Uma outra curva importante é a curva da ebulição-condensação. Observe que ela parece um pouquinho com a anterior, porém ela é mais inclinada, mais deitada, digamos assim. Essa curva tem uma característica importante nela. Ela separa, então, a situação da substância no estado líquido e no estado gasoso. E tem um ponto aqui na extremidade dessa curva,
muito importante, que é chamado de ponto crítico. Para que serve? Daqui a pouquinho eu falo para você. Quero destacar que, tanto para substâncias que o volume aumenta, como para substâncias que o volume diminui, a curva da ebulição e da condensação é a mesma. Não tem diferença. Tem a mesma forma, digamos assim. O que pode mudar? Dependendo da substância, essa curva pode estar aqui em temperatura negativa, se for em graus Celsius. Dependendo da substância, pode estar numa temperatura muito alta. Então, em qualquer uma das figuras, a curva pode andar para a esquerda ou para a direita e pode andar para cima ou para baixo. Mas cuidado, não existe pressão negativa, tá certo? O importante é que você perceba que a curva de ebulição e condensação, ela separa a figura, o diagrama, do lado esquerdo está o estado líquido, do lado direito ou embaixo da curva está o estado gasoso da substância que você estiver observando o diagrama, certo? Destacando agora esse ponto que é chamado de ponto crítico. Para que serve? Ele serve para nós destacarmos a temperatura crítica da substância. Como assim? É que a substância pode ter o seu estado gasoso em duas formas. Nós podemos ter o estado gasoso na forma de vapor, por exemplo, escrever aqui, ó, essa região é a região do vapor, onde a temperatura que a substância está é menor do que a temperatura crítica. Isto é, a temperatura crítica é uma reta que separa o estado gasoso em duas formas, a forma de vapor e a forma de gás. Portanto, a substância na forma de vapor tem uma pequena diferença em relação à forma de gás. E o que diferencia, o que separa um do outro, é a chamada temperatura crítica da substância. Para, assim, uma curiosidade, a temperatura crítica para a água é de 374 graus Celsius. Isto é, acima dessa temperatura, você vai ter água no estado gasoso na forma de gás. E abaixo dessa temperatura, no estado gasoso, você terá a substância na forma de vapor. Tá certo? Muito bem. Seguindo em frente, nós podemos aqui destacar uma outra figura, que é a curva da sublimação. Se é da sublimação, então ela separa o seu lado esquerdo, é a substância no estado sólido, e do lado direito, a substância no estado gasoso. E se você tiver a substância em uma determinada temperatura e pressão, de modo que ela esteja em cima desse ponto, significa que a substância está em equilíbrio sólido, gasoso ou vapor. Esta é a região da forma de vapor nos dois gráficos. Outro aspecto importante é que a curva de sublimação é a mesma para todas as substâncias, sejam aquelas que aumentam com a fusão ou aquelas que diminuem com a fusão. Portanto, qual é a curva que é diferente para esses dois grupos de substâncias? Somente a curva da fusão, tá certo? Muito bem. Seguindo em frente, aqui nós temos o diagrama completo. Juntamos as três curvas. Esta curva, que é a curva da fusão para substâncias que aumentam o volume com a fusão, e essa outra curva, que é diferente, é a curva da fusão também para substâncias que o volume diminui na fusão. Agora, observe que a curva da ebulição e da sublimação é a mesma, são as mesmas nos dois gráficos, nas duas figuras. Então,
esses diagramas juntos é para que você possa perceber a diferença nos dois gráficos, nos dois diagramas. Uma coisa importante é que está destacado aqui o chamado ponto triplo. O que significa esse ponto triplo? Ele indica que a substância nesta temperatura do ponto triplo e nesta pressão, ela se encontra em equilíbrio sólido, líquido e vapor. Ela está em equilíbrio nos três estados da matéria. Se uma molécula passa de sólido para vapor, tem outra que passa de vapor para líquido. Isso é chamado de equilíbrio dinâmico. E esse ponto triplo, ele existe nos dois diagramas para as duas substâncias. Uma curiosidade é que a temperatura do ponto triplo da água é 0,01 graus Celsius. E a pressão do ponto triplo da água é 611 pascals. Tá certo? Só uma curiosidade, você não tem que memorizar essas coisas. Muito bem, mas como é que fica, qual região nesses gráficos é a região do estado líquido, gasoso e sólido? Para destacar isso, vamos a esta outra figura. Observe aqui. Nós temos que, ao lado esquerdo das curvas de sublimação e da curva de fusão, nós temos o estado sólido, aqui caracterizado pela área marcada em azul. O estado líquido está entre as curvas da fusão e a curva da ebulição. Fusão e ebulição, aqui representado com uma região verde nos dois diagramas. E o estado gasoso, você está com ela representada num amarelo ouro, que está à direita da curva da ebulição e da curva da sublimação nas duas figuras, destacando ainda a temperatura crítica nos dois diagramas, onde você tem a região de vapor e a região de gás, separando as duas formas do estado gasoso. Observe bem as duas figuras. Vamos fazer algumas interpretações. Imagine que você tivesse, em uma dessas situações, uma substância numa dada temperatura e pressão. Por exemplo, vamos dizer aqui. Vou escolher uma substância que tenha um estado inicial I, aqui, tendo uma dada temperatura. O que é necessário para fazer com que essa substância, na forma de vapor, possa transformar em sólido sem alterar a temperatura? É possível? Sim, é possível. O que seria necessário? Mantendo a temperatura constante, basta você aumentar a pressão sobre a substância e ela vai passar de vapor para líquido, portanto, ela vai sofrer condensação. E em seguida, se você continuar aumentando a pressão, a substância passa para o estado de sólido. Tá certo? E isso mantivemos a temperatura constante. Portanto, todas as substâncias podem sofrer transformações com a temperatura constante. Basta você mudar a pressão sobre a substância. Então é importante interpretar isto na figura. Observe na outra figura. Se eu escolher um estado aqui, por exemplo, um estado A, nesta temperatura, nessa pressão, a substância está no estado gasoso. O que ocorre com ela se aumentarmos agora a pressão e manter a temperatura constante? Observe uma linha, aumentando a pressão sobre a substância, ela passa do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo líquido. Interessante, né? E não estamos resfriando. Ela sofreu sublimação do estado gasoso para o estado sólido. A gente não está resfriando. Estamos aqui mantendo a temperatura constante. E o que ocorre com a substância se você continuar aumentando a pressão?
observe que ela vai sofrer fusão, passa do estado sólido para o estado líquido. Interessante, você tem a substância. Isso pode acontecer com a água, por exemplo. Ela está no estado gasoso, você aumenta a pressão sobre ela, mas ela tem que estar no estado gasoso em uma temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo. Seria uma temperatura menor que 0,01 graus Celsius. E está no estado gasoso. Se você aumenta a pressão nesta água, reduzindo o volume, você faz com que ela sofra sublimação e passe para o estado sólido. E se você continuar comprimindo, reduzindo o volume, você faz ela transformar em líquido. Afinal de contas, você consegue água líquida em temperatura negativa, tipo menos 4 graus Celsius. Observe os freezers de cerveja em alguns bares. Estão a temperaturas de menos 6 graus Celsius. Isso porque o líquido dentro da garrafa está a uma pressão maior do que 1 atm. Você aumenta a pressão e você consegue ter a substância no estado líquido abaixo do ponto triplo. Isso é possível no caso da água, do ferro, do antimônio, mas a maioria das substâncias que conhecemos, elas, ao sofrerem a fusão, aumenta o volume. Isto é, no estado líquido, a maioria das substâncias ocupam um volume maior do que no estado sólido. A água é uma exceção. Se você colocar um copo com água dentro do freezer, marque o volume que a água está ocupando no copo no estado líquido. Coloque para congelar e, quando tiver feito o gelo dentro do copo, observe o volume que o gelo está ocupando. É um volume um pouco maior. Compreenderam o que você precisa tomar cuidado nesses diagramas? Um outro aspecto. Se você então estiver no estado gasoso, numa temperatura maior do que a temperatura crítica, por exemplo, essa substância aqui, ó, água. Vamos pegar a água, substância muito comum no nosso cotidiano. Nesta temperatura e pressão acima do ponto crítico, temperatura acima da temperatura crítica, vamos chamar aqui de um estado E. O que podemos fazer para essa substância transformar em líquido, sofrer uma condensação ou uma liquefação? Se você, por exemplo, reduzir a temperatura e manter a pressão constante, o que vai acontecer com ela? Vem diminuindo a temperatura e mantendo a pressão constante. Observe que ela transforma do estado gasoso para o estado líquido. Passar da forma de gás para líquido, a gente chama de liquefação. No entanto, se você primeiro diminuir a temperatura, diminuir a pressão dessa água no estado gasoso, e depois de diminuir a pressão, você diminuir a temperatura, ela passa de gás para a forma de vapor. Em seguida, você pode continuar diminuindo a temperatura. E se agora aumentar um pouquinho a pressão, o que ocorre com o vapor de água? Pode passar para o estado líquido. Essa transformação de vapor para líquido a gente chama de condensação, que é o que ocorre nas tampas de panela. Ali a água condensa, ela não sofre liquefação. Para sofrer liquefação, tem que ser uma transformação de gás para líquido. No caso da água, tem que ser numa temperatura superior à temperatura crítica, que é 374 graus Celsius. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido como interpretar o diagrama de fases das substâncias que aumentam o volume com a fusão e das substâncias que diminuem o volume com a fusão. Fiquem atentos à memorização da figura, formato da figura.
Volto a reforçar. Qualquer um desses diagramas pode representar qualquer substância. O que importa é a forma predominante do gráfico. A forma dessas linhas. A curva de sublimação, ebulição e fusão você precisa identificar em qualquer diagrama que aparecer para você. E dizer se o diagrama é de uma substância que aumenta o volume na fusão ou se diminui. Tá certo? A dica que eu te dei foi que o diagrama em que aumenta a pressão e também aumenta a temperatura na curva da fusão, trata-se daquelas substâncias que aumentam o volume na fusão. Certo? No outro gráfico, a curva da fusão, se você aumenta a pressão, a temperatura está diminuindo. Então, são as substâncias que diminuem de volume ao derreter. Principal exemplo, a água. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha compreendido os diagramas de fase. E com isso, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, deixe aí na área de comentários do YouTube. No mais, aquele abraço e bons estudos!